Agora, eu tenho uma esperança que o presidente seja mais rápido do que o STF. Parte é machismo, porque uma mulher jovem como eu sempre vão dizer que tem um homem por trás. A resposta às vezes está na esquerda, às vezes está na direita. O pedido de impeachment, ele foi muito coerente no sentido de que ele só apontou, enfim, crimes de responsabilidade. Então, de fato, o Weintraub já quebrou princípios de impessoalidade na hora que vários alunos, milhares, não receberam uma resposta em relação aos erros do Enem, mas um apoiador do governo foi ajudado. Ele quebrou o princípio da eficiência na hora que ele perdeu R$1 bilhão, perdeu literalmente, porque ele não conseguiu enviar o projeto no prazo. Ele já, enfim, quebrou uma série de princípios. Todos os dias ele comete quebras de decoro, ele ofende parlamentares, presidente de outro país, cidadãos, mães de cidadãos. Então a gente listou vários crimes. E a Constituição fala que, nesse caso, é o STF que tem que julgar. Agora, eu não consigo dizer quão rápido o STF vai ser nessa decisão. Juridicamente faz sentido, não tem como o Congresso analisar nesse caso, porque é crime. Crime quem julga é o STF quando a gente está falando de ministros. Agora, eu tenho uma esperança que o presidente seja mais rápido do que o STF. Que ele fale assim, olha, posso ter uma visão ideológica X, agora não dá para não ter alfabetização. A gente passou um ano em que o máximo que aconteceu foi uma conferência para debater metodologia de alfabetização. Posso ter uma ideologia Y, mas eu não posso perder R$1 bilhão para a educação. Então, acho que no final do dia também foi um pedido para o presidente da República, que ele deixe de ser tão negligente com a pasta de educação, que deveria ser a mais importante, e coloque outra pessoa. E, de novo, não é uma questão ideológica. A gente está falando de crimes, a gente está falando de políticas públicas que não foram feitas. Agora, se ele é incapaz de trabalhar, de mobilizar a base, de fazer acontecer, e fica o tempo todo no Twitter gastando dinheiro público a fazer campanha para si mesmo, de fato ele não vai aprovar. E mesmo a carteirinha digital é um bom exemplo, porque o Weintraub começou a dizer ontem que eu sou a responsável por não ter aprovado a carteirinha digital. Cujo governo mandou uma medida provisória que caducou, né? E contar essa história porque é importante. 5 meses atrás, se envia uma medida provisória para a Câmara instituindo a carteirinha digital gratuita. Na época, junto com a minha equipe, com o deputado Felipe Rigoni, que é um grande parceiro, eu apresento 8 emendas à medida provisória. O que é emenda? É você fazer uma sugestão para melhorar o texto. Ou seja, estava trabalhando. Se passaram 5 meses, o ministro nunca foi lá para apresentar o projeto para os deputados, a base do governo nunca se mobilizou para colocar aquilo na pauta, parecia que não era prioridade. E aí chega ontem, eu descobri isso ontem pelo menos, a gente descobre que R$3 milhões do dinheiro público foram gastos para fazer campanha para as pessoas. Com várias mentiras, inclusive, dizendo que era impossível conseguir a carteirinha gratuitamente, etc. E aí, por que não foi aprovado? Porque ele é incompetente, ele é incapaz, ele começou a dizer, porque ele gosta de me atacar, que a carteirinha digital não foi aprovada porque a Tabata não quis. Uma deputada entre 513. E eu acho que esse é um bom exemplo, sabe? Poxa, se eu fosse oposição por oposição, eu teria feito 8 emendas ao projeto dele? Eu teria gasto o meu tempo, do meu time, de mobilizar, de, sabe, colocar um negócio ali. Eu tentei trabalhar, porque o Weintraub eu acho que é péssimo mesmo. É o pior ministro que a gente tem. Agora, o projeto poderia ser bom, se a gente melhorasse os pontos que estavam ruins. Agora, se ele é incapaz de trabalhar, de mobilizar a base, de fazer acontecer, e fica o tempo todo no Twitter gastando dinheiro público a fazer campanha para si mesmo, de fato ele não vai aprovar. Então, acho que esse é um exemplo bem emblemático de uma pauta que era importante para o governo, que a gente queria melhorar para aprovar, mas que ele não trabalhou, não conseguiu. Agora, quando o presidente da República fala, é diferente. Porque na hora que o líder fala, você está dizendo, é ok ser machista, é ok mentir. Tá, a senhora comentou um caso de machismo agora que tem sido repercutido, que a senhora se posicionou. Eu queria saber, pelo da senhora, se, em relação a esse episódio do ataque do presidente Bolsonaro a uma repórter da Folha fazendo insinuações sexuais, se a Câmara e a senhora imaginam um outro tipo de ação, se o que foi feito está dentro do limite, e até se a senhora comentasse como que tem sido o embate pessoal da senhora em relação ao machismo dentro do Congresso Nacional. Sim, não está dentro do limite. Primeiro que uma pessoa ir até uma CPMI fazer uma acusação falsa é crime. E a gente não está percebendo isso, sabe? O que ele fez ali com a repórter Patrícia, com a jornalista Patrícia, é crime. E ele deve ser punido por isso. Agora, tem uma coisa que tem uma dose extra de erro, que é quando o presidente da República repercute isso.
E muita gente falou, poxa, você não se posicionou quando o fulano, o ciclano foram machistas. Eu falei, minha gente, eu vejo machismo o dia todo. Se eu vou ficar me posicionando, vai ser 200 mil tweets por dia sobre machismo. Agora, quando o presidente da República fala, é diferente. Porque na hora que o líder fala, você está dizendo, é ok ser machista, é ok mentir. E a gente é o 5º país que mais mata mulheres em crimes de ódio. Então, você está falando que sim é ok assediar, que sim é ok sexualizar a mulher. Então, quando eu me posicionei ontem na Câmara contra as deputadas, foi por isso. Porque não é mais uma questão de partido. É uma questão de violência. É completamente absurdo o que o presidente fez de fazer graça, de fazer piada com uma coisa tão séria, que foi como a que aconteceu. E a gente sabe que a política é um lugar muito violento para as mulheres. O presidente da República publicou um vídeo dizendo que eu não passava de um rostinho bonito, na página oficial dele. Isso é grave, eu sou uma deputada federal, eu tenho que ser respeitada tanto quanto ele. E ao fazer isso, você pode falar, nossa, mas que besteira, sabe? Todo mundo sabe que ele fala besteira. Só que na hora que ele faz, vem a rede dele todinha me ameaçar, me xingar, me enviar ofensas. Eu já tive que pedir ajuda para a polícia em São Paulo. Não ando com segurança porque eu me recuso, porque eu acho que eu tenho que ser livre para ser deputada, para ser política. Mas é tão grande essa violência que vem, porque fala assim, o Bolsonaro falou uma besteira, não é nada. A Patrícia viveu isso, eu vivi isso. Na hora que alguém fala uma besteira, o ministro, o presidente, o assessor, vem uma onda de seguidores, de robôs, para te enviar ameaça de morte. A senhora recebeu? Muitas, para te enviar ofensas. Isso é claro que eu sinto medo. Parte é machismo. Porque uma mulher jovem como eu, sempre vão dizer que tem um homem por trás. Junto com esses questionamentos em relação à independência da senhora em relação ao partido, sempre vem os questionamentos em relação a possíveis ligações com o setor empresarial, com alguns empresários que, porventura, passaram pela biografia da senhora. Um deles é o Jorge Paulo Lemann, que tem fundações, institutos, que a senhora também foi bolsista. Afinal de contas, qual é a ligação que a senhora tem com esses grupos? Eu posso pegar um pouquinho de tempo a mais para explicar isso? Claro, eu óbvio. acho que é fundamental. A primeira coisa, sempre que alguém quer desconstruir a minha trajetória é porque eu estou incomodando. E é muito engraçado de ver que isso vem da esquerda e da direita. Os dois lados, quando estão incomodados comigo, falam, a Tabata é financiada por fulano. E o mais engraçado é que a cada ano muda o fulano. Então, já fui financiada pelo Jorge Soros, pelo Jorge Paulo Lemann, pelo Paulo Guedes, e nunca se consegue provar, é sempre uma acusação. E aí eu vou explicar bem explicadinho, porque eu acho que é importante. Outra coisa, eu cheguei em Harvard pelo mérito dos meus professores e dos meus estudos. Minha bolsa foi 100% da faculdade, eu não conhecia nenhuma das fundações, eu cheguei lá porque professores de escola pública e privada me treinaram para Olimpíadas Científicas. E, de novo, não tem nenhum demérito com quem chegou com fundações, mas não é o meu caso. E é injusto com a minha história e com os meus professores que digam que eu fui financiada por fundações que não me financiaram. Eu não recebi uma bolsa da Fundação Lemann. Agora, eu acho que isso é errado? Não é errado, porque eu conheço mais de 100 pessoas que só fizeram doutorado lá fora porque teve uma fundação que ajudou. Em um Brasil como o nosso, que não valoriza a educação, que não valoriza a pós-graduação, eu vou ficar criticando fundação que financia isso? Não. Não é o meu caso, mas eu não vou criticar. Mas aí, outra coisa que é importante dizer. Por que as pessoas fazem isso? Porque na hora que eu critico o Weintraub, ou que eu voto a favor da reforma da Previdência, vem alguém e fala que eu sou financiada por um homem. Parte é machismo. Porque uma mulher jovem como eu, sempre vão dizer que tem um homem por trás. Não conseguem acreditar que é meu mérito, que é minha independência, que são minhas ideias. Mas tem uma outra coisa também, que eu acho que, enfim, vale enfatizar várias vezes. As pessoas fazem isso porque elas querem dizer que eu sou uma marionete. Elas querem dizer que eu estou amando do empresariado, que eu represento não sei quem, mas parte que foram dos eles que me questionamentos botaram. São também justificáveis, né? A senhora é uma pessoa pública e é natural que haja mas é engraçado questionamento. que venha de todos os lados, todas as vezes que eu incomodo. De novo, eu nunca conheci o Jorge Soros. Se eu ver na rua, eu não sei dizer quem é. O Jorge Paulo Lemann, eu admiro muito, é um ex-aluno da minha faculdade, mas não foi responsável pela minha faculdade. Minha bolsa não foi da Fundação Lemann. Então é engraçado como pegam coisas que não estão erradas. Teria muito orgulho se fosse bolsista, mas pegam para atacar. E, de novo, eu não estou amando de ninguém, eu estou amando das minhas ideias. Os partidos são uma barreira para a renovação da democracia. Quando eu falo que eu não gosto mais do termo nova política, é porque eu sei que ele foi utilizado por muita gente que tem práticas mais antigas do que minha tataravó. Então, eu acho que, de fato, ele contribui para essa negação da política que é tão ruim. Eu cresci odiando política, porque eu cresci num bairro de ocupação, da periferia, em que o cabo eleitoral e pintava o número, e era isso.
Ninguém foi na minha escola dizer o que fazia um vereador, o que fazia um prefeito. Então, eu acho que sim, a gente tem que valorizar a política, a gente tem que explicar o que significa, trazer as pessoas. Agora, isso não pode ser desculpa para a gente não criticar os partidos. E eu quero deixar isso bem claro, eu sou contra candidaturas avulsas. Eu, como cientista política, acho que os partidos são uma forma de organizar a democracia. Você não é a favor de um partido Tabata Amaral? De jeito nenhum. E sabe, se sair desse partido do PDT, vou para outro partido, quero construir, acho muito importante. Agora, a gente tem que criticar o que está acontecendo. Ninguém tem coragem de falar ou de perceber que os partidos são uma barreira para a renovação da democracia. Hoje, o dono do partido, porque são donos, quem está lá há décadas é dono, não é líder partidário, não. Ele diz 100% como é que vai o dinheiro que é nosso, que é público. Como é que a gente está tranquilo que uma pessoa decida, esse dinheiro que é do fundo eleitoral, que é público, vou dar 2 milhões para o meu amigo, 1 milhão para o meu outro amigo, meio milhão para não sei quem. Não tem nenhuma votação para escolher quem é candidato, a pessoa não tem o número máximo de mandatos para ser dirigente, a gente sabe que tem muita corrupção, não tem nada parecido com um comitê de ética dentro. As mulheres, a gente sabe que tem o 30% lá, que deveria ser de mulheres, de financiamento, só que no final são ou laranjas ou aquelas que não vão incomodar muito. Porque a mulher que está transformando, está trabalhando na ponta, não é recrutada pelos partidos. Então, qual que é o problema que eu acho que não é? Que é a coragem. É eu falar, sou a favor de partidos, quero estar em um, quero construir, quero mais fortes, não sou a favor de candidaturas avulsas, etc., mas tem que mudar do jeito que está. Porque do jeito que está, com esse monopólio do dinheiro público, sabe, com donos, quem é comum, quem vem da sociedade não vai gostar, não se vê representado. E eu acho que a crise que a gente está passando, em grande parte, tem a ver com o fato dos partidos estarem aqui e a sociedade está aqui. A gente tem que fazer a provocação para eles se aproximarem, porque isso vai ser bom para a sobrevivência deles e para o aprofundamento da nossa democracia. A resposta, às vezes, está na esquerda, às vezes está na direita. A forma como eu me coloco na política é diferente de como as pessoas se colocam de forma geral. Para mim, a causa raiz disso é porque eu não estou ali seguindo uma cartilha de um partido, de uma corrente, porque não faz sentido para mim. E eu acho que não faz sentido porque eu entrei na política de uma forma diferente. Eu não fui formada em movimentos estudantis, não fui formada em partidos políticos. Eu sou uma pessoa que teve a vida transformada pela educação. Então, acredito muito que o conhecimento salva. Que você olhar os dados, estudos, ouvir as pessoas é o que é o melhor caminho. E quando você faz isso, a resposta às vezes está na esquerda, às vezes está na direita. Então, a minha postura na Câmara ela é muito independente. Quando chega uma proposta do governo, eu não vou falar, eu sou oposição, então eu sou contra. Eu vou analisar aquela proposta. Eu acho que o que está sendo construído agora, muito melhor do que ano passado, eu vou ser uma aliada das pessoas quando eu achar que elas estão corretas. Então, por exemplo, na questão da Previdência, muitas pessoas não entenderam. Mas os estudos, sabe, o que eu li fazia muito sentido. Isso aqui vai ajudar as pessoas, ajudar o país. Então, eu vou apoiar a proposta do governo, mesmo não sendo da base do governo. Agora, por exemplo, na hora que o presidente da República faz uma fala super machista, o que é muito ruim. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. Eu estava lá ontem com as mulheres do PSOL, do PT, do PSB, do PDT, me posicionando. Então, é uma coisa difícil de construir, porque não tem muita gente que tem essa posição, mas a minha posição hoje ela é independente no sentido de que eu vou ver o que faz sentido e o que não faz. E com isso eu vou ver quem pode ser meus aliados. É um dos maiores educadores que a gente já teve e a desconstrução que faz em torno do nome dele é com muita ignorância. Quando eu penso assim, quem me inspira no Brasil, eu penso mais em, não sei, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. Eu quero ser uma pessoa que no finalzinho da minha vida eu saiba que eu contribuí muito para que a gente tivesse a melhor escola pública do mundo. E talvez tenha a ver com o fato de eu ter visto quão difícil é a política e também estar entendendo qual que é o meu papel nisso tudo, mas eu estou muito feliz no Legislativo hoje. Eu acho que num momento em que a gente tem tanto retrocesso na educação, tanto desafio, a gente está conseguindo barrar alguns retrocessos e avançar outras áreas. Então, eu não sei exatamente qual que vai ser meu caminho, mas hoje eu penso muito mais em trilhar um caminho, enfim, que me permita ter contribuído muito para a educação. Não sei exatamente por onde vai ser. Paulo Freire inspira a senhora? Muito. É um dos maiores educadores que a gente já teve e a desconstrução que faz em torno do nome dele é com muita ignorância, é com muita falta de conhecimento, é completamente covarde em um país em que as pessoas, justamente por não terem estudado, sequer conseguem conhecer sua história. Qual?